Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz por estar de volta aqui na NBAZ do terceiro ano. Quero mandar um salve para todos os nossos professores presenciais. Professores, sejam todos bem-vindos aqui nas noções básicas de agroecologia e zootecnia. É um prazer estarmos juntos nessa empreitada que é o processo, né? A comunicação entre todas as atividades da pecuária, da agricultura e agora das áreas florestais. Professores presenciais, muito obrigado pela presença de vocês e a participação em realizar esse link, essa comunicação com os nossos estudantes. E falando deles, meus queridos, é um prazer estar de volta com vocês. E aqui do terceiro ano, lembra? Quando nós estávamos lá no primeiro ano, o que nós aprendemos lá no primeiro ano? Nós vimos, né, aquelas noções básicas da pecuária. Todos os manejos que a gente realiza lá na criação dos nossos animais. No segundo ano, nós vimos o quê? Tudo que envolve agricultura, né? Tudo que envolve plantações, silvicultura, pastagens. E agora, no terceiro ano, nós vamos fazer a integração das atividades agropecuárias. Lembra? Agropecuária é a junção, é a interação das atividades da pecuária e da agricultura. Agora, essas duas atividades, né, os tratos culturais que nós realizamos na agricultura e os manejos que nós realizamos na atividade de criação, integrada à lavoura, não, Jefferson, integrada à floresta. Então, no terceiro ano, nós vamos falar muito dessa integração da atividade da pecuária, da atividade da agricultura, inserido na floresta, tá bom? Galera, nesse nosso primeiro dia de aula, nós vamos fazer aí uma apresentação de todos os assuntos que nós vamos ver na unidade 1. Depois, eu vou apresentar para vocês o primeiro assunto desta unidade. Estou muito feliz aqui por estar com vocês e já vou avisando, viu? Meus queridos, fiquem à vontade, tá? Para mandar lá, agora estou falando com os nossos estudantes. Manda um áudio, um vídeo, conversando aí com o seu professor presencial. Se você tiver alguma dúvida ou quer mostrar alguma atividade que nós estamos falando na aula, é só passar para o professor presencial, ele manda para a gente lá no grupo e nós apresentamos aqui na tela, tá bom? Claro, todos os professores presenciais, né, no primeiro dia de aula da NBAZ, entrega todas as sequências de aulas e lá tem todos os assuntos que nós vamos abordar. Se algum estudante vê, essa atividade aqui, esse assunto aqui, a gente já faz lá na minha propriedade. Ou então nós estamos querendo desenvolver. Já pode mandar suas perguntas, entendeu? Não só a pergunta, mas professor, tem como aprofundar um pouco sobre essa relação aqui? Mas a aula já passou, mas tem como o senhor fazer um comentário? Sim, na próxima aula. Por quê? Porque todas as atividades que nós vamos apresentar aqui no terceiro ano, elas são integrativas. Não é porque a aula já passou que nós não podemos retomar. Nós vamos retomar porque vocês vão ver que está tudo interligado, tá bom? Então, galera, vamos ver aí o primeiro assunto da unidade 1, aula 1.1 da NBAZ do terceiro ano. Meu diretor, bota na tela aí. Olha aí, NBAZ 1.1. Então, como eu falei para vocês, aqui, nessa lâmina, a unidade 1, ela retrata do que, professor? Ela retrata sobre as atividades, unidade 1, ela vai falar do que, professor? Ela vai falar de sistemas agroflorestais. E dentro dos sistemas agroflorestais, nós temos então que compreender direitinho sobre biomas. Primeiro,
Para vocês verem que todo o assunto que nós estamos mostrando para vocês, eles são integrativos. Professor, por que a primeira aula de hoje é essa aqui, pessoal? Essa é a primeira aula, ó, bioma. Depois nós vamos compreender, em outra aula, bioma amazônico. Tá? E nesse bioma amazônico, nós, do estado de Rondônia, estamos inseridos na Amazônia Ocidental. Significa que nós temos um bioma característico específico com determinadas peculiaridades. E depois, na próxima aula, sistemas agroflorestais, conhecido como SAFs. Classificação dos sistemas agroflorestais. Classificação com base no arranjo desses componentes. Classificação com base na estrutura. Então, daí a gente percebe, pessoal, que a nossa aula do terceiro ano não é inserir a floresta em uma atividade pecuária, inserir a floresta em uma atividade agrícola, e nem inserir a pecuária na floresta e a agricultura na floresta, mas realizar uma integração e uma relação entre estas estruturas. Por isso que qualquer assunto, o professor já falou desse assunto e o estudante quer que seja retomado uma imersão sobre isso. Pode mandar lá sua perguntinha. Depois nós vamos para como planejar, como ocorre o planejamento do sistema SAFs, local para implantação, modelos. Quando nós falamos modelos de sistema SAF, pessoal, significa uma coisa: existem modelos pré-estabelecidos, mas quando você faz o levantamento na sua propriedade de um determinado modelo, significa que ele tem sim que passar por algumas adaptações, por causa dessas peculiaridades da nossa região. E vamos finalizar com os componentes do sistema SAFs. Então, esta aqui, a unidade 1, sistemas agroflorestais, nós temos que perpassar por essa unidade e ficar claro, nítido, todos esses objetos do conhecimento, essas abordagens. E como eu falei aí para vocês, o primeiro é bioma. Nós temos que entender o que é um bioma. Quais são os biomas brasileiros para que possamos compreender qual é a estrutura do nosso bioma. Então, para mim, meu diretor, meus queridos, quando a gente está falando de bioma, quando nós estamos falando de estrutura daquele ambiente no qual nós vamos fazer a integração desse sistema com a atividade da pecuária e a integração desse sistema com a atividade da agricultura, por que nós falamos disso? Como a importância, professor? Tem uma legislação, nós vamos ver uma legislação, e tem como você capitanear recursos, fomentos, recursos para que você possa adaptar, para que você possa melhorar a infraestrutura da sua propriedade, de forma, algumas vezes eles falam, bioecológica, ecologicamente sustentável, porque o terceiro ano, ele vai mais para essa linha da sustentabilidade, expansão de forma consciente dessas três estruturas que geram riqueza para o nosso país. Não é só a atividade da pecuária e a atividade da agricultura, mas você também potencializar os produtos do ambiente nativo e ainda você receber fomento, que é uma forma de você garantir uma viabilidade econômica. Eles falam uma
ecoviabilidade econômica. Vamos entender isso direitinho? Então, para nós conseguirmos concretizar, deixar palpável isso, nós temos que entender o que são esses biomas primeiro. Quais são os biomas, né, no Brasil? E depois, qual é o bioma ao qual o estado de Rondônia está inserido, que é na Amazônia Ocidental. E compreender como esse processo heterogêneo, que processo, professor? Esse processo produtivo. Nós somos produtores, nós fomentamos a riqueza. E não estou falando só de alimentação, não. Tá? Tanto na atividade da pecuária, como na atividade da agricultura, e como nessa atividade de SAFs, essa integração, nós fomentamos também todos os produtos farmacológicos, dermatológicos, todos os produtos da área da medicina vêm também, não só de estruturas florestais, como a gente fala, né, da fauna e da flora, mas também da atividade da agricultura e da atividade da pecuária. Então, nós falamos de alimentação, prover, né, nós, produtores rurais, vocês, filhos de produtores rurais, vocês, empreendedores, possibilitam, garante alimentação, possibilitam, garante produtos que são utilizados, tecnologias utilizadas na medicina, na saúde e também extrair, potencializar produtos que vão viabilizar a melhoria de condições até de locomoção, como hoje é muito falado sobre o biodiesel, muito falado sobre combustíveis alternativos. Tá bom? Então, meu diretor, vamos começar. Vamos ver lá no nosso primeiro slide. O bioma. O que são biomas? Quais suas propriedades? Não, quais suas estruturas, propriedades e características que os definem. Então, olha aqui. Biomas. Esse termo provém do grego bio, que é vida. Oma, grupo ou massa. Então, quando a gente fala grupo ou massa, qual é o entendimento, professor? São estruturas, fatores. Vamos lá. O que é esse grupo ou massa? Né? Bio é vida, mas grupo ou massa são estruturas de fatores bióticos e abióticos que interagem e mantêm uma viabilidade ambiental, um local, um ambiente que proporciona que seres vivos interagem e consigam se desenvolver. E são características singulares. Professor, como é que eu posso entender isso direito? Está vendo essa imagem? Quando você sai de Porto Velho e vai até Vilhena, se você prestar bem atenção, você vê que a estrutura do ambiente vai mudando. E aí eu não falo só de temperatura, eu não falo só de você sentir o ar mais pesado ou o ar mais leve, que é a umidade relativa do ar, é a paisagem, as estruturas acidentadas, as estruturas planas. Então, quando a gente vê isso, fica mais claro que nós estamos em um bioma bem heterogêneo. Vem esse significado de oma, tá? Então, olha aqui. Uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada a condições ecológicas de uma certa região, é geralmente caracterizada por um tipo principal de vegetação. Então, pessoal, olha só, estrutura é o que constitui. E a estrutura que constitui um determinado local, confere a esse local ter uma determinada propriedade. Esta propriedade confere a ela uma característica, que essa característica
é conferida a ela, é dada a ela através de uma coisa primordial, vegetação. Isso me faz lembrar, porque é a primária, né, pessoal? Vegetação, ela atrai a vegetação, ela não atrai, não. Primeiro, a vegetação possibilita, garante um ambiente. Um ambiente que eu falo, climaticamente falando, úmido, seco, ventilado, o clima. E isso atrai agentes, fatores biológicos, agentes que podem interferir de forma positiva, negativa, proporcionando o que a gente chama de adaptação. São os animais, os insetos. Não confunda bioma com biota. Esse último termo, biota, refere-se apenas a seres que vivem em uma determinada região, que é específica. Então, o bioma, dentro dele está embutido vários biotas, várias regiões. Professor, como assim? Exemplo, biota significa um local específico. Não, meu querido diretor, pode deixar. Obrigado, pode deixar aí. Biota significa determinados animais que estão inseridos dentro de um bioma. Mas só que biota, eu encontro determinadas espécies, elas são específicas daquele biota, só que essa biota é formada por vários habitats diferentes. Tá? Por exemplo, lá em como é o nome? Lá em São Francisco do Guaporé, lá no Vale do Guaporé, tem tartaruga. Uma espécie daquela região. A gente não encontra tartaruga aqui no Rio Madeira, aqui onde fica a balsa. Não tem. A não ser que aconteça algum fator, né? Que sai de... Mas não é daqui. Então, biota, lá tem um biota, uma característica específica de você localizar determinados seres vivos. Ou, que a gente fala ali, ó, determinados seres vivos, animais. Tá bom? Bom. Segundo o IBGE, bioma olha aí, ó, um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhante e que, historicamente, sofrem os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna, quer dizer, de seres de origem de vegetais e fauna, animais próprios. Significa, pessoal, que o bioma, ele tem várias estruturas, biotas de origem animal e vegetal, que têm alguma relação, alguma interação, não só entre os vegetais e os animais, mas o clima que ali tem, massa de ar quente, massa de ar fria, a estrutura geológica de determinadas montanhas que auxiliam ao impedir ou permitir que determinados deslocamentos de massa de ar impeçam ou possibilitem aquele clima característico de uma determinada região. Nós temos que entender também que isso possibilita, viabiliza determinados animais constituírem lá o bando. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cujas características específicas são definidas pelo macroclima, fitofisionomia, solo, altitude,
dentre outros critérios. Esses são os principais. Nós sabemos, por exemplo, pessoal, que na região Nordeste, lá no Nordeste, tem uma característica que parece que é muito árido, seco, mas no mesmo ambiente é um clima de cerrado, frio. No Ceará, tem lugares no Ceará que parece que você não está no Nordeste. Não está. Tem lugares do Ceará, Guaramiranga, Pacoti, é serrano. Ali é úmido, é frio, parece que você está no sul do Brasil. E é bem característico. Por quê? Porque determinadas condições macroclimáticas foram formadas por elevações, né? Que a gente fala que é um ambiente acidentado, onde tem morros, tem vales, que possibilitam determinados deslocamentos de massa de ar para a formação daquele clima específico. São tipos de ecossistema. Então, o bioma é um tipo de ecossistema que tem nele hábitats ou comunidades biológicas com um certo nível de homogeneidade. Olha aí. Para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário estabelecer o estabelecimento de políticas públicas ambientais e identificação da oportunidade para conservação ou uso sustentável desse bioma, que vai beneficiar, né, ações benéficas que a gente chama de biodiversidade. Então, pessoal, o intuito aqui é a gente conhecer a estrutura antes de chegar em floresta. Nós não estamos falando de floresta. Floresta é uma porção, uma pequena porção de uma região, de uma biota que está dentro de um bioma que faz parte de um dos ecossistemas. Então a gente tem que entender que antes de você realizar qualquer atividade pecuária, qualquer atividade agrícola dentro de uma floresta, você tem que saber qual o potencial daquela floresta. Hoje em dia, né, não é mais aquele negócio de derrubar árvore para abrir, para fazer qualquer atividade agrícola, mas integrar, o negócio é integrar. Então, para que a gente possa entender e compreender melhor, nós temos aí os termos hotspots de biodiversidade. Professor, antes de ler o que está escrito aí, vamos entender uma coisa. O que são esse termo, hotspots? No português, assim, claro, é pontos quentes. Mas aí que está o negócio. Qual é a interpretação? É que determinadas regiões, locais, habitat, biota, tem esses hotspots, que são pontos de alta possibilidade de... Como é que eu posso falar? São pontos que devemos tomar cuidado, pois eles são extremamente importantes para ocorrer esta diversidade, heterogeneidade. Esses pontos, hotspots de biodiversidade, se acontecer algo neles, aí que ocorrem essas tragédias, ou que pode iniciar um processo de... Como é que a gente fala quando um animal está prestes um animal morre, uma árvore, de sair a espécie, fica em sentido de sumir do mapa, que é extinção, ou... Entendeu? É isso, são pontos heterogênicos, pontos quentes, pontos principais, local de extrema viabilidade da biodiversidade, de conseguir manter essa heterogeneidade entre vegetais, animais e essa interação entre eles. São dependentes, não só vegetais, mas animais são dependentes entre si. Então, o termo hotspots
de biodiversidade, porque hotspots tem várias interpretações em outras áreas. Aqui é uma área mais que a gente está falando da ecológica, da botânica, né? Então, o termo hotspots da biodiversidade é definido como áreas de florestas tropicais que abrigam uma grande concentração de espécie. Essa espécie que você está lendo aí, meus queridos, eu estou falando não só de animais, eu estou falando de vegetais e micro-organismos, fungos, bactérias, que interagem e são dependentes entre eles, com alto grau de endemismo, o que é tão... que estão em grande ameaça de extinção. Ameaça, mas que é ameaça de extinção? Endemismo e ameaça significa assim, essas espécies, se uma acontece algo com ela, outras sofrerão algum prejuízo, porque elas estão muito, além de estarem concentradas, elas têm uma integração para sobreviver grande. Existem 35 locais na Terra que podem ser considerados como hotspots da biodiversidade, que representam 2,3% da superfície da Terra. Segundo a definição, uma área como hotspots quais são as suas características, professor? Ter pelo menos 1.500 espécies de plantas vasculares endêmicas, ter 30% ou menos, então a máxima é 30% de sua vegetação natural original. O que significa que deve estar sendo o quê? Ameaçado. Então, hotspots, ponto de extrema preocupação por ter espécies, grandes espécies abrigadas ali, que podem estar sofrendo um tipo de ameaça. Então, quais são esses tipos de biomas, professor? Existem biomas no Brasil e no mundo, cada um com as suas espécies. Quando eu falo espécies, vocês têm que entender que está incluído vegetal, animal e micro-organismos, por ser uma região natural, engloba toda a biodiversidade da área, além de fornecer recursos para a produção da região. Exemplo, nós temos aí, o bioma Amazônia, bioma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma da Mata Atlântica e o bioma Pampa, lá do Pampa. Então nós temos a Amazônica, Caatinga, Cerrado, bioma do Pantanal, da Mata Atlântica e Pampas. Quer dizer, tem uma estrutura que define muito bem cada um deles. Mas, professor, quais são as estruturas envolvidas? Estruturas, seres vivos. Então, tem duas coisas aí. Os fatores bióticos. Quais são os fatores bióticos que formam esses biomas? Fatores bióticos que só você encontra no bioma amazônico e tem no bioma do Cerrado e outro no bioma atlântico, no bioma da Caatinga, Pantanal e Pampas. São fatores bióticos, fatores abióticos. Fatores bióticos, aí você destrincha animal, vegetal e micro-organismo. E tem também o abiótico. O abiótico tem o solo, as estruturas do solo, clima, água. Então, esses fatores abióticos interagem com os fatores bióticos, formando as propriedades que caracterizam essas diferenças. E aí confere o Brasil tem bioma amazônico, bioma da Caatinga, bioma do Cerrado, bioma do Pantanal, bioma da Mata Atlântica e Pampa. Seis biomas. No Brasil, segundo o Ministério do Ambiente, existem 6 biomas, com as suas estruturas, propriedades e características bem distintas. Amazônico,
maior de todo o bioma brasileiro, engloba a maior bacia hidrográfica do mundo, além de ocupar um grande território. Destaca-se pelo número de espécies equivalendo à metade de todas as espécies do planeta, isso aproximadamente. E eu já vou ressaltar que o bioma amazônico, ele ainda tem o quê, professor? Ecossistemas totalmente distintos, com determinadas peculiaridades. Mas é impressionante como o estado de Rondônia, que está inserido na Amazônia Ocidental, tem um ecossistema privilegiado, porque aqui no estado de Rondônia nós conseguimos realizar a expansão das atividades, não só agrícolas, pecuárias, mas florestais, que são endógenas, nossa, e ainda conseguimos agregar atividades exógenas, que migrantes vieram de outros biomas, né, de outras regiões, de outros ecossistemas, e a gente consegue interagir com isso aí. Nós vamos ver essas características. Já na Caatinga, é rico em biodiversidade, ocupa cerca de 11% do território nacional. Predominantemente na região nordeste, sua vegetação é característica como plantas suculentas, cheias de espinhos e que são adaptáveis ao clima seco da região. Sabe o que eu acho interessante? É o que eu acabei de falar para vocês. Olha só, são fatores abióticos e bióticos que formam, né, o bioma da Caatinga, e temos animais totalmente passaram por um processo evolutivo, vegetais, e que a gente encontra determinadas estruturas pertencentes ao bioma da Caatinga aqui no nosso estado. É isso que eu quero começar a puxar aí com vocês. Vamos lá. Cerrado, segundo maior bioma do Sul, e destaca da América do Sul, e destaca-se, né, pelo seu grande endemismo. O que é endemismo? Determinadas estruturas pertencentes à fauna e flora que são específicas dali. Ah, professor, mas você acabou de falar que a gente, lá no bioma da Caatinga, a gente consegue encontrar determinados elementos, mas eu não falei que são específicos de lá. Uma coisa é, quando fala de endemismo, só é dali, daquela região. Professor, mas a gente consegue encontrar alguns vegetais que são específicos de um determinado bioma, ou de um determinado ecossistema, e em outro. Isso com a ação do homem. E se você prestar atenção, não há viabilidade de propagação dele, heterogeneidade, produção. A não ser que você realize o que eu falei lá no início? Adaptações. Então ele perde certas características. Mata Atlântica, constituído por várias formações florestais e alguns ecossistemas associados, possui cerca de 20 mil espécies do planeta da Mata Atlântica, muito rico em biodiversidade e heterogeneidade também, pessoal. Pampas. Esse bioma é restrito ao Rio Grande do Sul. Aí a gente está falando, pessoal, também da estrutura, tá? A formação geológica. Agora, quando eu falo que algumas coisas a gente encontra de lá para cá, eu falo da produtividade. Não estou falando que a gente vai encontrar um ambiente igual dos Pampas aqui na nossa Amazônia, aqui no nosso estado. Estou falando de produtos, viabilidade de produção. Esse bioma é restrito da região do Rio Grande do Sul e caracteriza-se por ser formado por uma vegetação herbácea e arbustiva. Mas aí, eu já sempre estou puxando, a gente consegue sim encontrar aí determinadas características de produção, isso que eu estou falando. E, por fim, nós temos aí o bioma do Pantanal, maior bioma brasileiro, não, desculpa, é o menor bioma brasileiro e uma das maiores extensões de áreas úmidas do planeta.
é uma região de ligação entre o Cerrado e o Chaco e a Amazônia. Mesmo assim, nós temos, né, uma biodiversidade de fauna e flora muito específica, só que essa especificidade de algumas espécies, onde qualquer alteração entre as relações bióticas e abióticas possibilitam a sinalização de hotspots. Nós vemos muito nos noticiários, né, sobre determinados períodos do ano, onde a estiagem é enorme, e também fatores climáticos e andrógenos que proporcionam determinadas atividades que prejudicam a interação, como queimadas, como seca. Então, esse tipo de estrutura, pessoal, são que a gente também pode caracterizar como os hotspots em relação a esses pontos. Sempre alterando um processo que é endógeno, tá? E que porque quando a gente fala sobre alterações, não é mais fácil a gente entender quando é em um ser vivo, né? Quando ocorre, então, a diminuição da atividade de determinado ser vivo. Mas também isso acontece em relação ao clima. Claro que para ocorrer a alteração de uma atividade climática, então tem anos e anos de alterações de atividades o quê, professor? Não só vegetal, alteração de uma estrutura vegetal, mas a alteração da estrutura geológica. Isso é ao passar do tempo, porque massas de ar, elas são, a dinâmica delas sempre está ligada, sim, com alterações que estão fora daquele determinado bioma. Isso é muito importante a gente frisar. Como a gente está falando sobre esses biomas ou sobre essas características que diferenciam, né, tanto o bioma da Caatinga, amazônica, dos Pampas, nós temos aí a estrutura e também esse processo aonde a interação, a estrutura, desenvolvimento, adaptação de condições ecológicas, lembram? Estruturas primárias, secundárias e terciárias que dão a formação da determinada região, geralmente, tem uma característica principal, a vegetação, que é a forma, pois elas que possibilitam, por exemplo, a gente quase não fala dos micro-organismos específicos, determinadas bactérias, fungos, microartrópodes no solo, que possibilitam a formação dessas vegetações, que atraem e possibilitam com que determinados animais, pessoal, já estou falando da classe insecta primeiro, que são os agentes modificadores em relação à pungência da heterogeneidade desses vegetais. Por isso, quando a gente olha lá, são vegetais vasculares, tá? Que possibilitam essa formação e a integração em relação ao meio, tá bom? Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui essa primeira aula, né, de conhecer, entender a formação dos biomas no Brasil, e depois a gente vai passando para ver os ecossistemas até chegar na nossa região, no estado de Rondônia. Por que isso, professor? Porque temos que entender que a atividade da agricultura, a atividade da pecuária e essa relação com a lavoura, a natureza, trouxe migrantes de outros biomas, de outros ecossistemas, que vieram para o nosso ecossistema, para o nosso bioma, quer dizer, primeiro para o nosso, porque primeiro nós temos o bioma, dentro do bioma, ecossistema, dentro do ecossistema nós temos habitats diferentes. E com toda aquela carga de conhecimento da atividade agropecuária, fizeram adaptações.
Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouco a gente volta para fazer o nosso bate-bola. Jogo rápido. Tchau, tchau.